Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar desenhando esse componente aqui, tá? Isso aqui é uma montagem utilizando uma peça composta de componente estrutural, chapa metálica e daí dentro da montagem já utilizando o recurso do Toolbox, fazendo os componentes de fixação aí, beleza? Tá? Eu tô com o desenho técnico dele aqui com as medidas, então a gente vai ler junto o desenho enquanto a gente realiza o projeto, beleza? Então vamos lá, vou dar um Ctrl N aqui para abrir um novo arquivo, vou em peça e vou começar nosso desenho. Primeiramente vou escolher o plano frontal aqui e eu vou desenhar duas linhas se cruzando. Eu vou utilizar a linha de ponto médio aqui, de novo. Esse é meu primeiro esboço. E vamos ver com quanto que eu tenho que fazer isso daqui. 840. E aqui também vai ser 840, tá? É 840 por 840 esse esboço. Tá, ó. 840 por 840. Então vamos à nossa peça. Deixa eu fechar esse daqui. Pego minha dimensão inteligente, tá? Eu tenho um atalho de dimensão inteligente aqui no mouse. Então, dimensão inteligente 840 por 840. Perfeito. Agora o que eu faço? Vou utilizar componente estrutural. O que é componente estrutural? Cara, basicamente, componente estrutural é o seu ressalto base varrido com o uso de esteroides, tá? Por que eu digo isso, tá? Ele é muito melhor. Você não precisa desenhar o perfil, você tem uma série de perfis prontos com padrões de mercado já dentro do SolidWorks, e você também pode importar uma biblioteca personalizada, tá? Então esqueça ressalto base varrido, com a parte de componente estrutural que fica aqui dentro de soldagens, você vai ter uma facilidade muito maior para desenhar, beleza? Então, ó, padrão ISO Viga SB. A primeira vai ser a 120 por 12, que é esse perfil aqui. E eu vou selecionar os grupos. Perfeito. A única coisa é que eu tenho que rotacionar ela, tá? Se você observar aqui no meu desenho, deixa eu só dar um OK. Se você observar aqui, ó, ela está virada ao contrário. Então tem que fazer uma rotação de 90 graus nela. Então vou aqui em editar recurso e aqui eu tenho uma rotação que vai ser 90 graus. Então ok, perfeito. Vou novamente em componente estrutural, seleciono agora a 80 por 6 e vou selecionar esse daqui. E mais uma vez eu vou ter que fazer a rotação dele, 90 graus também. Isso aqui eu tenho que aparar, porque em uma situação real, a sua peça não vai atravessar uma outra assim, tá? Então, como que eu faço isso? Você tem aqui, ó, aparar e estender, aqui em cima. Você vai selecionar, corpos a aparar, você vai selecionar esse. E limites da aparagem, você vai selecionar corpos e vai selecionar esse daqui. E ele vai pedir aqui, ó, o que você quer manter e o que você quer descartar, tá? Então, ó, ele está falando que eu vou manter tudo que está no exterior. Então vou dar um OK. Já parou. Beleza. Vamos dar uma olhada lá na nossa folha técnica. Eu tenho uma chapa metálica aqui, tá vendo? Essa chapa metálica, ela tem 6 de espessura e ela tem 200 por 60. Então vou realizar esse desenho dessa chapa metálica. E como eu fiz o desenho na origem, depois eu posso só espelhar a parte de chapa metálica, beleza? Então vou selecionar essa face, vou abrir um esboço aqui. Vou selecionar o retângulo. Aqui ela tem 60, porque é coincidente com essa chapa, com essa viga. 200, e ela é centralizada. Como que eu vou centralizar isso daqui? Coloco no ponto médio aqui do retângulo e na minha origem, segurando o Ctrl, e vou tornar coincidente. Perfeito.
Agora eu venho em chapa metálica. A minha flange aba base aqui, eu tenho um atalho no Ctrl 1, tá? Então eu dou um Ctrl 1, coloco aqui 6 mm de espessura, inverto a direção, que ela é para fora. Cadê inverter direção? Direção inversa. E dou um OK. Perfeito. E agora eu vou espelhar esse recurso aqui. Então vou selecionar ele, vou selecionar o plano direito, vou em recursos, aqui em padrão linear, eu clico na setinha e vou em espelhar. Vou selecionar corpos a espelhar, vou selecionar aqui, o plano direito já está selecionado e vou dar um OK. Beleza. Qual que é o próximo passo? Aparar novamente isso daqui, porque a sua peça não vai se comportar assim, né? Até na hora de você fazer a lista de cortes, isso aqui vai dar erro, vai dar uma medida maior do que você precisa. Beleza? Então vamos lá de novo em soldagens, aparar entidades. Vou selecionar os corpos a aparar, que vão ser esses dois. E eu vou aparar. Eu vou fazer um por vez. Eu vou selecionar só esse e vou aparar de acordo com a face, tá? Que é essa face aqui. E vou fazer do outro lado também. Aparar, estender. Corpos a aparar é esse, de acordo com essa face. Esse aqui eu vou manter e esse eu vou descartar. Perfeito. O que mais que eu tenho que fazer nesse desenho? Eu tenho ali, eu tenho essas pecinhas aqui, ó, que é a mesma viga dessa, com um esboço de 150 por 150, tá? Então, vamos voltar ao nosso desenho. Vou selecionar o plano frontal. Vou selecionar a minha linha, que está com atalho no L do meu teclado. Vou usar a dimensão inteligente, que está com o atalho para cima aqui no meu mouse. E vou colocar as dimensões, que é 150 por 150. Perfeito. Vou lá novamente em componente estrutural. A viga já está certa e vou selecionar o grupo. Vou fazer a rotação aqui em 90 graus. E essa aqui é uma questão interessante, tá? Porque esse perfil aqui, se você observar aqui, a pré-visualização está um pouco diferente daquela lá, tá? Aquela lá, essa linha do esboço fica nessa face aqui dessa viga, nessa aqui. Então o perfil dela não está centralizado. O que você vai fazer para alterar isso? Você vai aqui, editar recurso, você vai localizar o perfil. Localizou o perfil, você vai ver, ó, tem alguns pontinhos aqui, ó, que é onde o seu esboço vai ficar. Então você vai selecionar esse daqui e já vai alterar, tá? Já vai ficar da maneira certa. E você dá um OK. E vou fazer o aparar entidades novamente nessa mão francesa aqui. Corpos a aparar é esse. E eu vou aparar de acordo com esses dois. Eu quero manter só esse, tá? Ó, você pode ver que aqui para alterar o que eu vou manter, tudo está sendo descartado. Eu quero manter só essa partezinha aqui. Opa, selecionei errada. Essa aqui. Manter. Essa eu quero descartar. Manter. Beleza. Eu vou dar um OK. Tá? Mas esse aqui parece que tá estranho ainda. Ó, ele tá entrando nessa peça aqui. Não é isso que eu quero. Vou realizar o aparar e estender de novo. Corpos aparar é esse, de acordo com essa face aqui. Perfeito. Agora sim, o que mais que eu tenho para fazer? Ah, tá.
Isso aqui são dos 4 lados, né? Então eu tenho que espelhar isso daqui. Vou lá em recursos, padrão linear, na setinha do padrão linear, desculpa, e vou em espelhar, corpos a espelhar, e vou selecionar aqui o plano direito primeiro. E agora vou selecionar esse recurso de espelhar com o plano superior e vou lá em espelhar novamente. Recursos a espelhar. Agora vai ser corpos a espelhar. Esse e esse. Perfeito. Agora tudo que me resta fazer nessa peça aqui vai ser realizar os furos, as furações, tá? Eu indico você utilizar o assistente de furação. Por quê? Se você fizer um esboço e um corte extrudado, você não vai ter uma lista automática de furos dentro da folha técnica. Então, você, a hora que tiver que fazer uma lista técnica, lista de cortes, lista de furos, com todos os diâmetros, todas as medidas dos furos, isso vai te tomar um pouco mais de tempo, tá? Então você, utilizando o assistente de furação, na hora de você fazer a folha técnica, que é A4, A3, fazer as pranchas lá, você vai ter um pouco mais de agilidade, tá? Então, eu tenho uma série de furos aqui, tá? Nessa chapa metálica que passa essa viga USB. Vamos pegar nossa folha técnica. Eu tenho aqui um total de 3, 6, 7. Tá? Eu tenho 7 furos presos com parafusos e porcas. E aqui eu tenho as medidas. Tá? Primeiramente eu tenho um furo centralizado. Todos aqui são a uma distância do centro até a borda de 10 milímetros. Tá? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou abrir um esboço aqui. E eu vou usar o ponto. Tá vendo que tem um pontinho aqui? Isso aqui é a ferramenta de ponto que você tem no esboço. Eu vou fazer 7 pontos aqui, fazendo o central aqui no centro da chapa. Beleza? Eu vou selecionar todos eles e adicionar uma relação de vertical. Então, se eu mexer um, todos mexem juntos agora. E eu vou colocar uma dimensão de 10 milímetros. E agora eu vou ver as outras dimensões, que são as distâncias dos furos, tá? Esse aqui é coincidente a esse daqui, ele é centralizado, tá? Então vou tornar horizontal para já definir ele. E agora olhando aqui na nossa folha, eu tenho o primeiro a 25, o segundo a 30 e o terceiro a 37. Então, dimensão inteligente, 25, desse até esse eu tenho 30, desse até esse eu tenho 37. E daqui até a borda final tem que dar 8 milímetros. Perfeito, 8 milímetros. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu poderia fazer só de um lado e espelhar, tá? Também ia dar certo. 25, 30 e 37. Agora eu vou traçar uma linha de centro. Uma linha de centro. E vou espelhar isso daqui. E vou dar um OK. Beleza. Eu tenho meu esboço pronto para onde vai ser as furações. Então agora eu venho em recursos, assistente de furação, e eu preciso escolher o diâmetro do meu furo. Que segundo o meu projeto aqui, parafuso de máquina M6, porca M6, mas nenhum está me dizendo o diâmetro do furo.
que a gente vai achar isso daqui? Vamos vir em tabelas, lista de furos, tabela de furos, eixo X, eixo Y, face, eu quero essa, e dá um OK. Olha só, a gente tem um furo aqui de diâmetro 6 e o recurso foi feito um corte cego com 135 de profundidade, tá? Isso aqui são as localizações do furo de acordo com o eixo X e Y aqui que eu defini, beleza? É isso aqui que o assistente de furação vai automatizar para você. Então, digamos que eu tivesse feito um esboço de um corte redondo e fizesse um corte extrudado. Eu não teria isso aqui automatizado. Eu não teria quantos furos eu fiz aqui nessa chapa e nem o diâmetro, nem a profundidade do recurso que eu utilizei. Beleza? Então vamos voltar aqui a nossa peça. Então eu sei o que? Eu sei que o meu furo é um M6. M6 é um furo normal e ele é passante. Então agora eu vou selecionar as posições, que vai ser nessa face, em todos os pontos que eu já desenhei anteriormente. Seleciono os 14 pontos. Na verdade, passante ele vai fazer só nessa chapa, tá? Então a gente vai lá e alterar o tipo. Vamos fazer ele cego. E vamos aumentar até ele passar aqui, que ainda não passou. 135 acho que já passa. Perfeito. Sendo assim, a nossa peça principal, essa daqui, tá pronta. Nice. Tá? Se você precisasse só para fazer uma lista de cortes, a lista de peças que não precisasse utilizar, incluir tabela de parafusos, você com essa peça aqui já conseguiria fazer isso, tá? Componente, componente estrutural. Beleza. Agora o que eu faço para fazer a montagem? Vou dar um Ctrl N, ou eu venho aqui na parte de novo e crio montagem a partir da peça. E vou jogar minha peça aqui. Tá? Eu posso ocultar esses esboços aqui, não vai me ser útil. E eu vou habilitar o meu toolbox, né? Já fiz um vídeo mostrando o toolbox aqui, extremamente útil. Cara, é muito bom caso você trabalhe com montagens que precisa bastante detalhamento, tá? Então você tem aqui, ó, parafuso de máquina com flange, tá? Esse parafusinho aqui que você vai utilizar. Eu vou querer o parafuso M6. Eu quero ele um pouco mais comprido. Eu quero uma representação esquemática do parafuso. E é esse o meu parafuso. E daí eu vou passar a adicionar ele. Porque não está dando certo. Deixa eu fazer de novo. Parafuso M6. Isso é pra estar certo. Cortinha de rosca. Utilizar o M5.
This sucks, man. 6 horas e meia depois. De máquina. Aí, eu tava pegando o parafuso errado, tá? Então quando você coloca aqui o parafuso e você tem um recurso de assistente de furação com o M6, o parafuso já vem automático, tá? Eu tinha colocado antes, mas ele vem automático pro M6. Deixa eu só ver esse comprimento, eu quero ele mais comprido. Vou fazer ele com 25. M6. E eu vou dar um OK. Esse é o parafuso que eu quero. E vou adicionar ele aqui nas minhas posições desejadas. Isso eu tenho que apagar. Eu quero ele esquemático, então eu vou alterar ele. Se bem que isso não vai alterar nada no projeto, tá, gente? Editar componentes. Eu quero ele esquemático, tá? A única coisa que muda é a representação da rosca aqui, tá? Eu gosto de ter um desenho bem detalhado aqui. Então, perfeito. O que eu tenho que adicionar agora? A porca. Então eu venho aqui, venho em porcas sextavadas. É uma porca normal, tá? Porca sextavada. Ela já vai ser M6 aqui. E eu vou selecionar só uma aqui. Na verdade, esse posicionamento aqui não devia ter feito. Esse aqui, tá? Só quero que ele esteja no concêntrico, ele está concêntrico. Porque aqui, se você for, ó, ele já tá batendo, tendo colisão aqui. Então essa é a distância que eu quero deixar. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa face. Segurando o Ctrl eu posso selecionar qualquer outra face. E vou vir aqui em distância. Vou colocar 20 milímetros. E aí você já tem uma peça sem colisões, tá? Ó, aqui você pode ver que tem um espacinho. Então fez o aperto ali, a peça vai ficar mais ou menos assim. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Aqui em inserir componentes, você tem essa opção aqui, ó, copiar com posicionamentos. O que isso aqui vai fazer? Ele vai copiar a sua peça com os posicionamentos que ela já tem, para você não precisar, copia a peça e faz todos os posicionamentos que ela tem posteriormente. Não. Você pode vir aqui, ó, componente selecionado. É isso que eu quero copiar. Repetir. O que eu quero repetir? Eu quero repetir um concêntrico. Eu quero repetir a distância. E o paralelo não precisa. Tá? Eu vou selecionar. Na verdade, o concêntrico eu não quero repetir. O concêntrico eu quero que seja aqui. A distância, eu quero inverter ela. 25 milímetros. E vou dar um OK. Eu vou fazer aqui de novo. OK. Aqui, OK, aqui, OK. E vou selecionando onde eu quero copiar. Beleza? Ele deu uns errinhos aqui, criou uns componentes que eu não queria. E agora, para finalizar, eu vou só espelhar esses parafusos nessa parte aqui e posteriormente espelhar aqui. Então vou selecionar todos esses. Vou vir em espelhar componentes e vou selecionar o plano frontal da minha peça. E eu vou fazer de novo selecionando o plano direito. Só que dessa vez eu posso selecionar só o componente espelhado. Vim espelhar componentes e selecionar o plano direito e dar um OK. E assim você já tem a sua peça finalizada, tá? Você já tem exatamente a peça que eu tinha mostrado no início do vídeo. Beleza? Pessoal,
O vídeo de hoje é esse daí, então. Espero que tenham gostado. Eu posso fazer uma lista de cortes, mas o vídeo já está muito longo. Então, provavelmente eu vou fazer um vídeo, na verdade, sobre isso. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí a quem já se inscreveu no canal. Muito obrigado pelos comentários que vocês têm colocado. Incentiva bastante a estar produzindo vídeo para vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.